pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos novamente com Marcelo Moraes. Ele é especialista em estratégias de conteúdo para marketing digital. E falando hoje do Toronto, Canadá, onde ele está se atualizando o seu conhecimento no Humber College. Marcelo, obrigado pela participação e para nossos ouvintes, como é para morar e estudar em Toronto, uma das melhores cidades no mundo para startups e inovação? Oi, Tom, ouvintes do BBN Podcast, bom dia. Eu sempre falo isso, é mais pura verdade, é sempre bacana falar com você e poder compartilhar as minhas experiências. É a segunda vez que nós falamos sobre a minha mudança aqui para o Canadá e acabou de me ocorrer aqui que quando eu colocar em perspectiva essa nossa jornada aqui, minha e da minha família, a timeline vai ser contada pelos nossos podcasts, pelas nossas conversas, né? Você vai ter boas memórias através das conversas que a gente tem, é verdade, super verdade. Tom... Mas você vê também como o tempo passa rápido, né? Sim, super rápido. Nós conversamos acho que 4, 5 meses atrás, praticamente o tempo que eu estou aqui no Canadá. Muito rápido, Tom. Estamos quase no meio dessa jornada aqui, né, que é a princípio uma jornada de um ano nas terras canadenses. Mas já deu para sentir um pouco de inovação e o que é um mundo, né, digital. Sim, bastante. Tem, enfim, aspectos bastante diferentes aí nas perguntas que você me fez, né, sobre morar, estudar aqui, sobre a minha conexão com esse mundo da inovação no Canadá. Do ponto de vista de morar, Toronto é realmente uma cidade deliciosa, uma cidade grande, né? Enfim, isso significa muita coisa, tem muita opção cultural. Eu definiria Toronto em uma frase como uma cidade dos parques. Tem muitos parques, é uma cidade muito verde durante, né, o período de verão, né? Agora uma cidade mais branca por conta da neve, mas é uma cidade deliciosa, cheia de opções culturais, dos mais variados tipos. E isso é muito bacana como um lugar para se morar, né? Ainda mais para uma pessoa como eu, que morava numa cidade deliciosa, mais pequena no Brasil, que é Vinhedo. Sim. Então a gente tem se divertido bastante nesse aspecto. Literalmente de 8 para 80, né? É isso aí, é isso aí. As pessoas, às vezes, eu tenho muitos amigos aqui, enfim, alguns amigos brasileiros, acho que não muitos por enquanto, que moram em Toronto, mas que saíram de São Paulo para Toronto. Então, para eles, Toronto é uma cidade mais calma, menos trânsito, obviamente menos violência. Para nós, não, né? Muda, porque minha referência é Vinhedo, então para nós é uma cidade mais nervosa, né? Tem mais trânsito, mais aquelas coisas da sirene tocando aqui a qualquer hora, a sirene de uma ambulância passando na rua e tal, enfim, então... perspectiva é tudo nessa vida, né? Mas de qualquer maneira é uma cidade deliciosa. Outros aspectos também, né, que a gente talvez aprofunde aqui na nossa conversa, as questões pessoais que a gente comentou, né? Viver num outro país é uma experiência muito rica, muito interessante e também repleta de desafios, né? Não é um mar de rosas, principalmente no começo. Sim. Eu acho que o principal desafio aqui é a questão dos códigos, né? Não basta você falar inglês, eu vim para cá falando inglês, mas por mais que você junte as palavras de uma forma organizada numa frase, não é a forma com a qual os canadenses se comunicam, né? Então isso é um dos grandes desafios quando você mora num lugar ali que tem uma língua diferente e que tem códigos diferentes para se comunicar. É um grande aprendizado aí, e isso acho que eu estou só começando, né? É pouco tempo ainda aqui no Canadá. Mas também eles são tidos como mais objetivos na conversa, não é verdade? Sim, eles são mais objetivos e isso é muito bacana, mas também muito polidos, né? Os canadenses são muito educados, isso é super positivo, mas às vezes isso acho que impacta um pouquinho a questão da objetividade, que, sei lá, eu colocaria, por exemplo, os americanos nesse aspecto mais objetivos que os canadenses, né? O canadense tem ali essa característica da educação que é fantástica, mas que às vezes para a objetividade, enfim, você acaba perdendo um pouco nesse aspecto. Bom, ele é mais diplomático na objetividade, não é assim? É isso aí, exatamente. Enfim, então esse é um dos pilares, né? A questão de morar, de viver aqui, isso aqui daria para a gente ficar algumas horas conversando, você com uma cerveja gelada aí no Brasil, eu com um chocolate quente aqui no Canadá. Bom, mas para gelar cerveja, quando eu morava lá
Pittsburgh, em Ohio, a gente colocava a cerveja fora da porta. Não é? Punha se congelar fora da porta, é verdade. Não da porta da geladeira, da porta da casa. É isso aí. Então... E ainda tomando cuidado para não congelar, né? Exatamente, hoje, por exemplo, isso aqui mesmo. Tá menos 5 graus, mais ou menos, né? Então, se bobear, congela a cerveja. Acaba com a graça. É verdade. Mas, enfim, aí você falava também de estudar, né? E aí... Acho que é uma decisão que me parece muito acertada que eu tomei também, foi essa pausa para estudar. Quando a gente está trabalhando, não importa em qual país, em qual segmento, a gente acaba ficando tão focado ali nas entregas que a gente tem para fazer, nas metas, nos desafios todos que surgem, que a gente acaba não se atualizando no que é essencial para a nossa carreira, né? E aí, para mim, essa pausa aqui no Canadá tem sido muito positiva. Eu tenho estudado bastante, aprendido bastante aqui com os meus professores canadenses, com as pessoas que estudam comigo, e também de uma maneira muito única, né, Tom? Porque o Canadá atrai alunos do mundo inteiro, e, enfim, você tem uma riqueza ali de experiências na sala de aula, uma riqueza também cultural na sala de aula, que é muito interessante. Além dos aspectos mais técnicos, né? Eu tenho mergulhado fundo aqui na questão da comunicação, saído um pouco daquela correria ali do meu dia a dia num grupo de mídia brasileira, que foi meu último trabalho aí no Brasil, e resgatado alguns aspectos que às vezes a gente perde, né? Então, muito mais do que a tecnologia em si, o que tem se discutido muito aqui no curso em que eu participo, vejo isso muito presente no Canadá, é uma questão muito de olhar para o consumidor, né? Realmente olhar para o consumidor e realmente construir o que você faça nessa miríade de tecnologias que a gente tem para se comunicar com as pessoas, via podcasts, via, enfim, seja mídia impressa, televisão, qualquer outra forma digital, começar a construir, sempre começar a construir essa comunicação, olhando genuinamente para as pessoas, para o teu público-alvo, chame como quiser. E claro, né, o mundo não dá para ser inocente nesse aspecto, criando conexões reais com o que você tem para vender, com o que você tem para oferecer, né? Afinal de contas, o segredo é sempre conectar bem aí os interesses dos dois lados, o consumidor e, enfim, a empresa, seja ela qual for, e a partir daí você olhar para essa enfim, aquarela, essas possibilidades de tecnologia, de comunicação, para aplicar o que faz mais sentido para a tua audiência, né? Então, para minha surpresa, até a gente tem discutido muito a questão conceitual e, claro, mergulhado no digital, que te dá ali uma variedade enorme de ferramentas para entender esses consumidores, como eles se conectam aí com você. De novo, usando um exemplo do próprio teu podcast aqui, através de um podcast, que métrica isso te dá, quer dizer, o que as pessoas falam para você, através da forma como elas interagem com você no mundo digital, né? Então eu tenho estudado e aprendido muito também sobre essas ferramentas que são essenciais também depois que você tomou suas decisões estratégicas, né? Aprender com base em dados é essencial, e a gente tem feito uns trabalhos bem legais aqui no College nesse aspecto. Muito rica essa experiência. Para nossos ouvintes, para qualificar isso, Toronto é tido como a 10ª cidade, né, melhor no mundo como cidades inovativas, né? E nesse cenário, como você falou do seu chocolate quente, que parece banal, mas com certeza você mora numa cidade, num país que tem muita tecnologia até atrás do chocolate quente, né? E do ponto de vista que você falou do consumidor, né? Do ponto final disso, tem muito tempo, muita inovação em tudo isso, uma coisa que parece banal. E vocês sentem isso lá? Como é que vocês sentem inovação lá, diferente do vinhedo? Eu sinto a inovação aqui, né? Eu percebo no meu dia a dia, etc., de uma forma mais orgânica e mais natural. Menos, né, a novidade só pela novidade, talvez pelo estágio que eles estão, né? Eu via, por exemplo, em São Paulo, uma vibração muito maior em relação aí à tecnologia, etc., que eu, pelo menos nesses meus quatro meses aqui, eu não vi tão forte no Canadá, tá? Então, para eles, me parece uma coisa mais natural. Sim. E aí eu fui até, quando você me fez o convite para essa conversa, como eu estou muito focado nesses meses na minha questão pessoal e no college, fui entender um pouco mais das razões pelas quais Toronto é uma das 10 cidades aí mais inovadoras do mundo, né? Mais abertas à inovação do mundo. E, para minha surpresa até, assim, eu esperava isso na verdade, mas aí me surpreendi com um dado que eu vou compartilhar. Estava lendo uma entrevista de um professor aqui de ciência da computação da Universidade de Toronto, que é uma das principais universidades do mundo,
E ele dizia que, na visão dele, o que culmina com Toronto ser hoje uma das cidades mais inovadoras do mundo, começou na década de 80 ainda, por mais maluco que seja. Né? Quer dizer, uma iniciativa de 40 anos. Sim. E o que está por trás disso é uma clareza de visão, né, dos canadenses, que é totalmente aplicável em qualquer lugar do mundo, inclusive no nosso querido Brasil. Além da clareza, né, uma consistência na implementação de uma estratégia em todos os níveis, né, governo, iniciativa privada, enfim, formação de profissionais, e que isso ao longo do tempo culminou com essa posição que Toronto tem hoje, né? E claro que isso mudou, né? A tecnologia na década de 80 era radicalmente diferente do que a gente vive hoje. Mas quando você tem um propósito, ali, uma visão clara e constrói isso de maneira consistente, os resultados acabam aparecendo. Sim. O que, na minha opinião, como brasileiro também, é o que às vezes falta, já que, na essência, essas decisões aí estão boa parte na mão de políticos, né? Tem uma questão forte aí de incentivo governamental de uma maneira ou de outra. Então, isso para mim chamou muito a atenção, Tom, quando eu comecei a olhar com um pouco mais de profundidade para esse tema de inovação aqui em Toronto. Bom, mas realmente, pondo isso de uma forma simples de entender, que qualquer canadense com 40 anos hoje, ele já viveu a vida dele num cenário de inovação. É isso? Exatamente. E quando estamos vendo para o Brasil, inovação ainda é uma novidade. E alguém com 40 anos aqui acha que isso é uma coisa que está acontecendo agora. Vale isso? Super vale. Eu vou te dar um exemplo que ele é muito marcante para mim. Você conhece a realidade de Vinhedo tão bem quanto eu. Sim. E uma das grandes diferenciais de Vinhedo, na minha opinião, é um sistema de educação ali primária, né? Uma escola para crianças, basicamente, de alta qualidade. Né? Mesmo escola pública, mas escola particular. E meus filhos estudavam em escolas particulares em Vinhedo, em boas escolas, que a gente tem um carinho enorme pelas pessoas e pelo que eles fizeram pelos nossos filhos. Tá? Mas a tecnologia que os meus filhos tinham em Vinhedo, as aulas que eles tinham eram de, qual era o nome? Informática, que é um termo da década de 80. Né? E hoje aqui eu vejo os meus dois filhos, só para dar um exemplo de como a tecnologia está naturalmente na vida dos canadenses, eles têm uma carga de tecnologia ali, né, de uso de tecnologia muito maior, seja para tarefas de matemática, por exemplo, né, aplicativos ligados à educação ali, né, matemática, isso na escola pública do Canadá. Tá. Eu sou a escola do bairro aí, né? Oi? É a escola do bairro. A escola do bairro, a escola pública do Canadá tem uma carga de tecnologia e tem uma visão que eu já conhecia, acho que ela talvez tenha surgido nos Estados Unidos, eles chamam de STEM, né, que é Science, Technology e dois outros, acho que é Engineering, Mathematics, né? Right. Eles têm esse raciocínio por trás do que eles estão ensinando. Então, por mais que às vezes não seja uma aula diretamente de code, né, de programação, as crianças interagem com a tecnologia de uma maneira muito maior do que algumas escolas aí, né, ou talvez uma boa parte das escolas do Brasil, mesmo as escolas privadas, né? Então, isso ao longo do tempo acaba fazendo diferença. O meu filho mais velho até foi premiado aqui numa espécie de um concurso deles, ganhou um computador, né, para que ele faça um projeto usando o computador e ele vai continuar com o computador daqui a 6 meses se ele usar bem dentro de um projeto, né? Então, bem definido o escopo, tem algumas, tá aqui o computador, você vai usar por 6 meses, se você fizer umas entregas dentro de um projeto, lá no final o computador é teu. Olha que bacana isso, de novo, é uma iniciativa ligada à educação pública. Então você está dizendo, inovação não, nem nessa da percepção, você percebeu, mas seus filhos estão percebendo mais ainda, né? Pois é. E mesmo ligado às disciplinas tradicionais, né? Os meus filhos, eles têm um aplicativo ali nos quais eles têm que ler livros em inglês para praticar a língua, para cumprir os objetivos acadêmicos aqui, né? Enfim, do sistema de educação canadense, mas através de aplicativos que vão, né? Como qualquer aplicativo hoje em dia também, né? Avaliando a evolução deles, avaliando a participação deles, eles são também, por consequência, avaliados por isso pelos professores. Então, isso que eu digo, assim, é meio que natural. A hora que você para olhar, você percebe como isso está presente aqui. Agora, você acha que eles foram impactados por essa tecnologia ou vocês, crianças assimilam coisa bem, né?
Eu acho que eles tenham sido impactados, assim, num certo aspecto, porque o uso pessoal de tecnologia, né, que meus filhos tinham já era grande, né? Eles viviam já com o meu celular na mão, tem lá um iPad, tem um tablet, etc. Então eles já usavam, né? Porque as crianças usam hoje, né? Netflix, YouTube, etc. Agora eles têm um uso mais dirigido, né? Não é aquela coisa, né, de eles fazem o que eles quiserem dentro do que eu coloco, né, de limite como pai. É assim, o que a escola pede para fazer. Então meus filhos usam aqui o Google Drive, fazem matérias online, fazem apresentações, mesmo apresentações simples, às vezes, usando PowerPoint, coisas que não eram tão comuns assim na educação deles no Brasil. Uau. Mas você está bem com isso, então, né? Você se sente como família bem. Super bem. O Canadá tem um outro lado também que eu acho essencial ali, né? Como país, a gente tem vivido isso, que é um lado social, né? Então, pegando esse mesmo exemplo do meu filho, o mais velho, o Lucas, ele está com 12 anos e ganhou esse computador, esse Chromebook. O projeto que ele vai fazer usando tecnologia é um projeto social. Ele tem participado de algumas sessões na escola com policial da região, né, daqui que atende essa região onde a gente vive, falando sobre, enfim, como é viver uma comunidade, como é respeitar as pessoas, enfim, questões mais ligadas à sociedade. Então, olha que interessante, eles usam tecnologia para aplicar em coisas que são importantes para a comunidade onde você vive. Para literalmente o que para mim é um uso muito inteligente. Depois fala viver bem todos os aspectos da palavra, né? É isso aí. Então, isso me tranquiliza. Não é tecnologia, né, simplesmente pela tecnologia, não é uma moda, né? É algo assim que me parece bem pensado em como você aplica a tecnologia em coisas que são importantes para você viver como pessoa, né, em uma sociedade. Então, isso me deixa bastante tranquilo e feliz com o que eles estão tendo de educação aqui, embora eu tivesse também 100% feliz com o que eles tinham no Brasil de educação. Bom, o que você está dizendo, na realidade, não está só restrito ao seu bairro aí em Toronto. Isso é meio a modo de viver, modo de estudar, de educar. Nessa parte social, você falou de Canadá, é assim. Sim, é assim. Eu acho que o Canadá é muito... para eles é um aspecto muito importante, né, esse respeito pelo próximo, a questão da diversidade. Está presente também lá no college onde eu estudo. Enfim, isso é algo bastante importante para eles aqui. A questão do assédio é muito forte. Ah, que bom. E você, vamos dizer, literalmente um estrangeiro aí, você não sente em nenhum momento algo discriminatório, né? Essa é uma super pergunta, né, e super difícil de responder. Assim, em relação à percepção direta aqui deles, não. Né, é uma coisa que eu percebi, por exemplo, em relação a algumas experiências minhas nos Estados Unidos. Né, o canadense, pelo menos os canadenses com quem eu tive contato até agora, te olham ali de igual para igual, o que é muito rico. Os meus filhos também, né, o que eles têm tido na escola aqui é esse mesmo tipo de visão, uma visão de iguais ali, não importa se é do Camboja, do Brasil ou do Panamá. Agora, né, assim, eu acompanho aqui algumas pesquisas também, né, divulgadas através da mídia, nos quais alguns imigrantes reclamam de um preconceito canadense. Até onde isso é percepção, até onde isso é realidade, é super difícil de dizer. Mas a minha experiência pessoal, no que eu consegui perceber até agora, se existe, é muito pouco e talvez velado, né? É difícil qualificar ou quantificar, né? Porque pessoas são são únicas. E suas crenças, muitas vezes, estão tão internos, né? Ou administrados, manipulados, não sei qual seria a palavra, mas não tem mundo perfeito. Tá? E não tem gente perfeita. Acho que aí tem uma quantidade mais perfeita de pessoas. A diferença talvez seja essa, né? O que eu vejo... perdão, desculpa. Não, é a forma que eu entendo. Pode falar. É assim, e aí eu vejo uma diferença, infelizmente, grande para o Brasil, né? E o Brasil como um todo, né? Governo, mesmo sociedade. Aqui, desde o primeiro-ministro até qualquer pessoa com que você lide, né? Assim, na rua, a visão que você vê, que o país prega, é a visão da igualdade, né? Então... E isso acaba influenciando. É claro que cada pessoa tem a sua história de vida e com certeza tem pessoas com preconceito aqui também, mas você vê muito fortemente políticas, algumas propositivas, outras restritivas em termos de punição, etc., promovendo a igualdade. Tá? E o que eu, pelo menos, não enxergava tanto assim no Brasil, em nenhum nível, né? Haja vista da quantidade de besteiras que nossos governantes falam e o que a gente vê na própria sociedade, né? Uma sociedade que
na sociedade, na minha opinião também, ela coloca mais etiquetas ali, né, de onde você mora, qual é o teu cargo, qual a cor da tua pele, do que a gente vê aqui num país como o Canadá. Uhum. Bom, Marcelo, estamos chegando no fim do nosso tempo. Como que você falou, a gente podia falar 3 dias aqui em seguida e ainda ter assunto para conversar, não é isso? É isso, eu tô aqui bravo com você, é muito curta a conversa, eu quero conversar mais com você, eu não quero terminar. Não, mas nós vamos falar mais vezes, acho que esse é o modelo, de falar de coisas específicas, mas para hoje, nessa pergunta que eu fiz sobre a diferença, né, que você percebeu de inovação lá e aqui, esse é um ponto importante, mas quanto mais você adiciona aí para o nosso podcast, nossos ouvintes, você ajuda as pessoas aqui a pensar, porque como nós falamos na primeira vez, né? Certamente tem barreiras e dificuldades de pessoas ir para outro país, ir para outra cultura. E alguns que você mencionou antes são reais, existentes, e hoje essa visão sua, depois de 4 anos, é um outro momento, né? É isso aí, e 4 meses, a falar, né? Porque cada passo, cada vez que você está mais engajado na realidade e está estudando mais, está numa cidade de inovação, estudando inovação, se tornando um profissional melhor, e a família também, você acabou de dizer isso, esses são os pontos importantes que precisam ser transmitidos, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Tá bom? Agora eu acabei falando um pouco aqui da minha esposa também, eu sei que você vai conversar com ela depois, então ela conta um pouco mais da versão dela aqui, da nossa jornada. Isso é importante. A versão seu, obviamente, vale. A versão dela também vale. Vale mais que a minha. Bom, eu não posso dizer isso, mas... Não, é um outro aspecto. Tá? Sim. Como no parte de administrador e gestora da família, num país diferente, né? É muito importante. Ainda mais a sua importância que você dá, que eu sei, da unidade familiar, né? Das preocupações que são naturais de uma família indo para outro lugar. Então, mas acho que eles estão caminhando muito bem, com muito sucesso aí. E o plano de volta qual é? Você está falando? Perdão. O plano de volta para o Brasil já está estabelecido ou ainda não? Tom, a gente ainda está aberto, tá? O planejamento original é voltar para o Brasil daqui a 7, 8 meses, no final do curso, mas é claro que ao estar aqui, enfim, eu conhecer um pouco mais de como é viver em Toronto, a gente pode reavaliar essa decisão em algum momento, tá? Legal. Então, plano A é voltar para o Brasil. Então, de qualquer jeito, nós vamos voltar a falar enquanto você ainda está em Canadá. É isso aí. Então, e antes da primavera, com certeza, tá bom? Bacana. Obrigado mais uma vez. Brincadeiras à parte aí, eu super agradeço. A oportunidade de compartilhar com você e com seus ouvintes aqui as minhas experiências. Espero que eles tenham aí uns pontos para refletir a respeito, que ajudem aí na vida deles. Muito obrigado, meu amigo. Não tem dúvida. Tá? Muito obrigado a você, tá? E um bom restante do dia em Toronto. Para você também, Tom. Tá bom. E para nossos ouvintes, para lembrar que o BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola. E mais informações no site focusme.com. E agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.